No versículo de número 12, foi o que nós lemos na semana passada. Nós vamos dar aqui uma recapitulada. Versículo de número 12, do capítulo de número 4 de 1 Pedro, como está escrito, Está escrito: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, eles sim blasfemaram, mas quanto a vós, glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonha, antes glorifica a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendam-lhes a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Aleluia. Olha que coisa maravilhosa. Pedro, agora, depois de trazer para os cristãos uma palavra bem pastoral, logo ele dando essas repreensões, pedindo para que os obreiros, a igreja, mesmo em meio às lutas, às dificuldades, às calúnias e tudo o que sobreveio sobre a vida deles, logo eles deveriam se manter puros, fiéis, sem pecado, porque nós não podemos ter as lutas, as dificuldades da nossa vida como pretexto, irmão, para sair da presença de Deus. Não podemos ter, aleluia, as dificuldades que se levantam contra nós para simplesmente pecar. Ao contrário, mesmo em meio da perseguição, mesmo em meio às provações da nossa vida, nós temos que ter um cuidado de continuar perseverando. Capítulo de número 5. Veja que coisa tremenda, veja que coisa maravilhosa. Somente no capítulo menor, versículo 12, ele começa a falar dessas perseguições, dessas injustiças. Pedro começa a falar desses que estão padecendo por serem fiéis a Deus. E Pedro diz: se vocês estão sofrendo, mesmo sendo fiéis a Deus, regozijeis, alegrai-vos. Ele dá uma palavra de ânimo, porque é melhor sofrer fiel a Deus, sendo fiel a Deus, sofrer como cristão fiel, do que sofrer na injustiça, sofrer sendo injusto, sofrer sendo malfeitor, sofrer sendo aquela pessoa que se entremete em negócios alheios. É uma vergonha padecer sendo culpado dessas coisas. Mas se vocês estão padecendo de forma inocente, aleluia,
regozijem, se alegrem, porque em vocês habita o Espírito de Deus. Veja que a nossa luta contra o pecado vem primeiro do que a nossa luta com o sistema. Antes de nós batalhar no mundo espiritual contra o mundo, contra o sistema mundano, nós já devemos estar em uma batalha ferrenha, travada no mundo espiritual. E essa batalha é exatamente contra os nossos pecados. O pecado que quer nos prender novamente a ele. Em Gálatas diz que nós já fomos libertos. E o pecado não tem mais domínio sobre nós. Então, quando agora, libertos do pecado, voltaremos novamente a se tornar escravos dele. Então, esta primeira batalha, irmão, é de nós contra o pecado. A nossa luta, em primeiro lugar, quando nós abrimos os nossos olhos para um novo dia, é contra você mesmo, é contra nós mesmos. A batalha contra o sistema, a batalha contra o mundo está sendo perdida porque, primeiro, não temos vencido a batalha espiritual dentro de nós. E esta batalha espiritual, ela abarca uma série de coisas. Há desamizades, contenda entre os seus semelhantes, entre os seus irmãos. Essa luta que há dentro de cada crente, irmão, abarca, aleluia, tudo isso. A nossa relação com nós mesmos e a nossa relação com os semelhantes e os nossos irmãos. E que nós não podemos de maneira alguma, relaxar nesta luta contra o pecado. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios, no capítulo de número 6, nós vamos ler. E no versículo de número 10, ele tem um cuidado exatamente disso. Nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e nem contra sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar inabalável. Aleluia. Este, irmão, é o aconselhamento que Paulo traz à igreja em Éfeso, que da mesma forma está sofrendo esse tipo de ataques. E quem está por trás desses ataques são demônios, principados, potestades que operam nas regiões celestiais e que usa de ciladas astutas. Eu fico aqui a pensar, como o nosso inimigo é inteligente, como o adversário é perspicaz. Não pense que o diabo, ou coloque na sua cabeça que o diabo é burro, porque ele, se tem uma coisa que ele não é burro. Se tem uma coisa que o adversário não é, querido, é tolo. Pelo contrário, ele é bastante sagaz e bastante inteligente. O crente pensa, eu venci aqui, aí deixou uma brecha aberta ali, ele pega e entra naquela outra brecha. O crente diz, eu venci aqui, aí vai comer carne e beber Coca-Cola, baixa a guarda, aí o inimigo ceda e destrói outra. O nosso adversário é inteligente. E só tem alguém mais inteligente do que ele, só tem alguém mais poderoso do que ele, só tem alguém, aleluia, louvado seja Deus, que pode nos ajudar nesses momentos de ataque
Deus que você e eu servimos, aleluia. É o Deus que nós servimos, que pode nos ajudar, irmão, nas nossas fraquezas. E por isso o apóstolo Paulo, então, revistam-se de toda a armadura de Deus, aleluia, para que possais, aleluia, estar firmes, aleluia, glória a Deus, contra as astutas ciladas do diabo. Não tem como, irmão, estar firme e permanecer de pé sem a presença de Deus na nossa vida. No versículo de número 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, em outras versões, e havendo vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Permaneceis firmes. Assim é a nossa luta primária. A nossa luta primária, irmão, é essa. Contra os ataques do diabo que vem contra a nossa vida. As setas, as ciladas, nós precisamos fugir, aleluia, vigiar. Nós precisamos nos revestir para que não venhamos cair, aleluia, na tentação, para que não venhamos cair no pecado. A gente sempre diz que, aleluia, ser tentado não é pecado, e é verdade. Quem aqui está sendo tentado? Muita gente está sendo tentado no nosso meio. Enquanto nós estamos na fase da tentação, você tem a oportunidade de exercer a sua fidelidade a Deus. Mas quando nós cedemos ao pecado, aí sim pecamos. Olha que ponto glorioso. Porque já é tempo que comece o julgamento. Por onde? Quem está lendo aí? É tempo que comece o julgamento por onde? Pela casa de quem? Pela casa de Deus. Ele está se referindo a quem, irmão? Está se referindo a nós, cristãos, filhos de Deus. É tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós esse julgamento, aleluia, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? No versículo de número 18 traz uma melhor explicação sobre esse julgamento pela casa de Deus. Olha o que o versículo 18 diz: e se o justo se salva com dificuldade, e o justo se salva com muita dificuldade, onde estará o ímpio e o pecador? Então o que isso significa? Se nós verdadeiramente seremos salvos pela graça, não é por mérito nosso, pastor, mas eu me esforço, glória a Deus, pastor, mas eu prossigo me afastando daquilo que desagrada, continue. Mas mesmo nós lutando, perseverando, insistindo, nós ainda continuamos sendo salvos pela graça de Deus e por muita dificuldade. Então nós que seremos salvos por muita dificuldade, imagine aonde estará o ímpio, que não tem temor à palavra de Deus, irmão, que não acredita na pregação do Evangelho. Aonde eles estarão diante de Deus? No seu lado esquerdo. Aonde eles estarão diante de Deus? Condenados. Todavia este julgamento já começou para a igreja. Este julgamento para a igreja já começou no dia em que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, irmão. Que ouvimos a palavra, que cremos na palavra e nos achegamos a Ele, e que agora pregamos a palavra para que outros também venham crer e venham se chegar a Ele. Entenda uma coisa: aqueles que já foram alcançados pela palavra precisam também viver em obediência à palavra. A vida para o crente que aceitou Jesus como Salvador da sua vida
é uma vida livre do pecado, aleluia. O pecado não tem mais domínio sobre ele, aleluia. O pecado não tem mais domínio sobre ela, louvado seja o nome santo do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que nós somos livres. Livres de quê, pastor? Livres para dizer não aos nossos próprios desejos. E logo, morrendo sem Cristo, morrendo, aleluia, numa prática do pecado, logo a Jesus vindo arrebatar a sua igreja, e nós não estando preparados, receberemos a sentença da nossa culpa, do nosso pecado, a condenação, não ser arrebatado e ficar ao último dia. E isso não é algo que pode ser concebido na minha e na tua mente. Eu sou crente, não é para morar no céu, aleluia. Ou eu sou crente, eu aceitei Jesus para duas coisas. Ou fechar os meus olhos para esta vida, quando o meu fôlego de vida for tirado de mim, louvado seja Deus, e eu me encontrar com meu Deus, ou eu ouvir como Paulo falou, aleluia, em Tessalonicenses, aleluia, que a trombeta soará, aleluia, e os que estiveram mortos em Cristo ressuscitarão, e depois nós seremos arrebatados e transformados, seremos, aleluia, e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Nós aceitamos Jesus para isso. Como é que vai ficar o mundo se o justo será salvo com muita dificuldade? Isso é só para mostrar para você e para mim que nenhum de nós aqui somos merecedores. Podemos bater no peito e dizer: sou melhor do que você, porque eu fui salvo pela minha própria força. Nenhum pode dizer isso, pode afirmar isso. Mesmo de pé, mesmo firmado na rocha, mesmo fiel, seremos salvos, aleluia, pela ação dele, que é a sua graça em favor da nossa vida. E graça, sabe o que é? Você sabe, é só para te relembrar: é favor imerecido. Portanto, versículo 19: também os que padecem segundo a vontade de Deus, olha isso. Os que padecem segundo a vontade de Deus encomendam-lhe as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. Querido, se fazer o bem, se fazer a coisa certa, está trazendo para você sofrimento, está trazendo para você a aflição. Se por fazer o bem, se por fazer a vontade de Deus, está vindo contra você injustiça, louvado seja o nome santo do Senhor, esta é vontade de Deus, porque a sua alma, louvado seja Deus, já está encomendada para Ele, pertence a Ele, e como fiel, aleluia, como ao fiel Criador, você faz o bem agindo assim. Quantos estão sendo presos porque matou, porque roubou, porque agiu contra a lei? Mas também quantos estão sendo presos inocentes por praticar a justiça? São muitos. Isso se aplica exatamente a esta igreja, que não colocou fogo em Roma, mas estão trazendo sobre os ombros dele essa acusação, que não levantaram uma mão, um dedo, que não falaram nada contra o império romano, mas que foram lançados para fora da sua casa e estavam padecendo grandes necessidades, grandes aflições. No versículo 14 ele diz: se pelo nome de Cristo sois vituperados, sois censurados, sois difamados, sois caluniados,
porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aleluia. Parte final do versículo: quanto a ele, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Aleluia. Que ninguém padeça, que nenhum de vós padeça, como, olha isso, como homicida. Pastor, eu estou padecendo por ser uma pessoa que ajuda, eu estou padecendo por ser uma pessoa que estende a mão. Pastor, eu estou sofrendo por ser uma pessoa que, quando precisam de mim, eu estou pronto para ajudar. Mas ele está dizendo aqui que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão, malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão, oh aleluia, não se envergonhe, antes glorifique a Deus, aleluia, nesta parte, louvado seja o nome do Senhor. Se padecemos por ser pessoas boas, se padecemos por ser pessoas, aleluia, louvado seja Deus, que procura fazer o que é certo, glorifiquemos, pois, a Deus, porque Deus olha para nós, aleluia, e se alegra com essa atitude.